Olá, meu nome é Giovana Penteado Delboni. Atualmente eu estou cursando o terceiro ano de Economia Empresarial e Controladoria e hoje eu vou apresentar um pouco do projeto desenvolvido durante o período de 12 meses em conjunto com o professor doutor Fabiano Guasti Lima, que diz respeito aos direcionadores da simetria informacional no setor agropecuário. Essa análise ela foi feita a partir dos ratings. Bom, esse projeto ele teve por finalidade apontar a investidores e potenciais investidores quais seriam as variáveis direcionadoras da simetria informacional e que poderiam impactar nos ratings das companhias brasileiras do setor agropecuário, sejam essas companhias listadas em bolsa brasileira, ou seja, de capital aberto ou de capital fechado. No procedimento metodológico, nós nos utilizamos da análise das demonstrações financeiras de 65 companhias do agronegócio durante o período de 2010 até 2019. Essas informações foram extraídas do banco de dados Economática e Valor Pro, porque já que estávamos atuando com empresas de capital aberto e empresas de capital fechado, não seria possível extrair essas demonstrações financeiras exclusivamente de sites de relações com investidores ou do site da própria Bolsa Brasileira. Com essas informações, nós aplicamos uma metodologia quantitativa de base econométrica e qualitativa. Nessa metodologia, nós separamos as variáveis utilizadas em variáveis independentes e variáveis controle. A primeira variável independente analisada foi a governança corporativa. Isso porque a qualidade da governança corporativa atuou como um incentivo para os administradores a diminuírem a propensão em gerenciar os resultados obtidos pela empresa, com o intuito de aumentar a qualidade da informação disponibilizada ao usuário. Além disso, a gente pode elencar em 3 fatores os motivos pelos quais a gente tem em diminuir essa propensão dos administradores em gerenciar esses resultados. O primeiro deles é o mercado de capitais, já que investidores fazem uma análise aguçada da empresa que irão investir e exigem níveis de governança corporativa de qualidade. O segundo deles são as razões contratuais. E a terceira são as razões regulatórias. Bom, como nós atuamos com empresas de capital aberto e empresas de capital fechado, não seria possível simplesmente extrair a classificação que a Bolsa Brasileira faz de governança corporativa para as companhias de capital aberto. Dessa forma, nós elencamos a governança corporativa em uma variável categórica e colocamos, inserimos a ela critérios para que a nota 0 seja uma governança corporativa ruim e a nota 5 seja uma governança corporativa muito boa. Esses critérios foram: se a companhia publicava em suas demonstrações financeiras também a nota explicativa, se a companhia possuía o balanço patrimonial em que ativos eram iguais a passivos, ou seja, na linguagem contábil, se o balanço patrimonial da companhia bate. E por incrível que pareça, em muitos casos esse fato não ocorreu. O terceiro ponto analisado foi se a companhia publicava o nome do contador ou do auditor na demonstração financeira. O quarto ponto analisado foi se a companhia publicava suas demonstrações financeiras com fácil acesso, ou seja, em sites de relações com os investidores, no próprio Google, mas de uma maneira que não tenhamos que acessar plataformas pagas para obter aquelas demonstrações financeiras. E o último critério analisado foi se a companhia possuía algum processo de recuperação judicial ou não. Bom, a segunda variável independente analisada foi a liquidez, já que esse indicador ele mede a posição financeira da empresa através da avaliação da sua capacidade de pagamento, de forma a equiparar o prazo das dívidas ao prazo dos ativos. No geral, empresas de capital aberto têm uma diminuição da liquidez na presença de assimetria informacional, de forma que, quanto maior a liquidez, menor a presença de assimetria informacional. Mas não seria possível atuar utilizando esse indicador para analisar a variável liquidez, já que estávamos trabalhando também com empresas de capital fechado. Por isso, nós nos utilizamos do indicador liquidez geral, que mede nada mais do que a soma do ativo circulante e do realizável ao longo prazo, dividido pelo passível circulante e o exigível a longo prazo. A terceira variável analisada foi o endividamento. Isso porque, no geral, o endividamento possui uma correlação negativa com a presença de assimetria informacional, de forma que se faz muito importante que as empresas mantenham níveis de endividamentos gerenciáveis. Para analisar essa variável, nós nos utilizamos do indicador endividamento oneroso, que se obtém dividindo passivo oneroso por ativo.
Bom, a quarta variável independente analisada, então, foi a alavancagem. Ela está intrinsecamente interligada com o endividamento, mas o maior nível de assimetria informacional também, no geral, está associada a um maior nível de alavancagem. Inclusive, a teoria Pecking Order, ela já coloca que, na presença de assimetria informacional, as companhias preferem dívida a ações, dada a menor sensibilidade da dívida à presença de assimetria informacional, o que gera menor volatilidade ali nos papéis, enfim, ações da companhia. A quinta variável analisada foi a classificação de risco, que nada mais mede do que a probabilidade de default daquela companhia. Bom, no geral, companhias com um rating pior têm uma diminuição na sua capacidade de honrar com as suas dívidas, o que acaba ali impactando no aumento dos seus custos. A princípio, nós íamos utilizar da desalavancagem do beta daquelas empresas listadas em Bolsa Brasileira, fazer uma média ponderada desse beta desalavancado e realavancar esse beta de acordo com o risco específico de cada uma das empresas da nossa amostra. Mas nós entendemos que esse modelo poderia gerar um certo viés ao nosso modelo econométrico, já que a menor parte da nossa amostra de fato está listada em Bolsa Brasileira. Por isso, nós buscamos por outros meios de se obter a classificação de risco das companhias e chegamos ao contato de um funcionário da Coface que nos forneceu a própria classificação de risco que a empresa faz com seus próprios critérios internos a respeito, dessas companhias. Tendo, então, a classificação de risco no nosso modelo como uma variável categórica, em que 0 representa uma companhia default e 10 representa uma companhia investment grade. Por fim, a última variável independente analisada foi a lucratividade, já que, no geral, companhias mais lucrativas também costumam gerar maior perspectiva de fluxos futuros aos investidores. Então, as variáveis controle utilizadas em nossa amostra foram tangibilidade e tamanho. No geral, ativos tangíveis podem ser utilizados como garantia e, portanto, empresas com maior quantidade de ativos possuem também menores problemas com a assimetria informacional. Quanto ao tamanho, nós utilizamos a classificação que o BNDES faz de acordo com a receita das companhias e separamos-as em microempresas, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Bom, por fim, com essas variáveis, nós conseguimos construir um modelo econométrico em que Y1 e T representa, através de uma variável dummy, a presença de assimetria informacional ou a ausência de assimetria informacional, sendo 1 representando a presença dessa assimetria e 0 a ausência dessa assimetria. Para decidir entre o modelo de efeitos fixos ou efeitos aleatórios, nós aplicamos o teste de Hausmann e concluímos que o modelo de efeitos fixos fosse o mais eficaz para o nosso modelo, já que ele permitiu controlar os efeitos das variáveis omitidas que oscilam entre as empresas, mas que apresentam uma tendência constante ao longo do tempo. Por fim, nós conseguimos aplicar, então, a metodologia de dados em painel, já que ela permitiu a nós a análise das dimensões das séries temporais e cross-section. Bom, nós definimos também um cutoff de 0,5 e percebemos que a sensitividade estava relacionada com a assertividade do 1 e a especificidade com um acerto do 0. Assim, quando diminuímos o cutoff, em certo ponto perdemos especificidade e não obtemos sensitividade. Bom, vale lembrar também que algumas variáveis, assim como a alavancagem, possuem dados outliers, ou seja, de fora da nossa amostra. Para essas variáveis, nós aplicamos a insolização, que nada mais é do que a suavização dessas variáveis ao nível de 95%, o que provocou um achatamento da curva e a retirada da dispersão, transformando aqueles dados ao extremo da distribuição. Os resultados obtidos, por fim, foram estes, então. Como P é pequeno para todas as variáveis, nós rejeitamos a hipótese nula e, portanto, pudemos concluir que todas as variáveis são significantes para o nosso modelo ao nível de 95% de significância. Ou seja, no geral, todas as variáveis analisadas atuam como direcionadoras da simetria informacional no rating das companhias do agronegócio brasileiras, sejam elas de capital aberto ou de capital fechado. Muito obrigada pela atenção, senhores e senhoras. Espero que tenham gostado.